Agradeço. O nosso simulado, eu coloquei um simulado, eu já venho trabalhando bastante com simulados aí, para quem já vem me acompanhando. Eu posto praticamente semanalmente, eu posto simulados, tanto no site do Pontos Concursos, em outros sites, no site da professora Tânia Faga, Jurisprudência e Concursos, em outros sites também, fóruns e chats de discussão, e tenho recebido sempre bastante feedback no sentido de trocar ideias, de discutir sobre determinados temas do direito eleitoral, e esse bate-papo com os colegas, né, que eu considero todos vocês como colegas, ele é bastante frutífero. Eu reservei um simulado de direito eleitoral e um simulado de regimento interno do TSE. O regimento vai ser cobrado apenas para analista judiciário ou área judiciária, o direito eleitoral vai ser cobrado por todos os cargos. Esse simulado foi basicamente com questões do último concurso do TSE, do último concurso. Como são muitas questões, eu vou fazer selecionar aqui algumas questões mais interessantes de serem discutidas aqui agora, mas não se preocupe, todas as outras já estão devidamente comentadas em arquivo, em PDF, que vai ser liberado pela professora Tânia Faga, tão logo termine o nosso encontro aqui. E cada questão é muito bem comentada, assim, pelo menos detalhadamente comentada. Eu acredito que vai tirar todas as dúvidas. Vamos começar pela primeira questão. A primeira questão, ela trata acerca do direito constitucional ou direito eleitoral na Constituição, em relação à capacidade eleitoral, ativa, passiva, quem tem essa capacidade. Vamos ler a questão número 1. Dois amigos, Cirilo e Cal, decidiram candidatar-se a cargos eletivos. Cirilo encontra-se conscrito durante o período militar obrigatório e Cal é norte-americano, domiciliado no Brasil. Acerca dessa situação hipotética e do conceito de cidadania, assinale a opção correta com base nos princípios constitucionais relativos aos direitos políticos. Observe que essa questão está cobrando praticamente com o conteúdo de direito eleitoral na Constituição. Na Constituição. Aí a letra A. O voto de Cirilo é facultativo, mas o de Cal é obrigatório. Cirilo não pode candidatar-se a cargo eletivo. Cal somente poderá candidatar-se a cargo eletivo se for domiciliado no Brasil há mais de 15 anos. E a última, cidadania é o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo a um determinado estado. Vamos lá. Cirilo, ele é conscrito, ele se encontra conscrito durante o período militar obrigatório. O conceito de conscrito é aquele indivíduo que está a serviço está a serviço militar. É um período regulado especificamente pela legislação militar em que o indivíduo ele fica devotado exclusivamente ao serviço militar. Ele se afasta das funções particulares, das atividades particulares, para se devotar especificamente à atividade militar. Durante esse período, ele não pode se alistar como eleitor. Ele fica inalistável. Agora, o que essa questão ela envolve outros temas em relação à capacidade eleitoral ativa e passiva. Apesar de muitos já saberem a diferença entre os dois conceitos, capacidade eleitoral ativa e passiva, é um tema muito recorrente em concurso da parte eleitoral. Sempre vai ter pelo menos uma questão que envolva isso, porque está previsto em sede constitucional. A capacidade eleitoral ativa é a capacidade de ser eleitor, de ser ativo, de poder votar, de poder eleger alguém. Essa é a capacidade eleitoral ativa, de ser ativo. Já a capacidade eleitoral passiva é de receber votos, é de ser eleito, de concorrer a um determinado cargo eletivo. Um cargo eletivo. Então, a capacidade eleitoral ativa é a capacidade de
votar, de ser eleitor, e a passiva é a de ser eleito, de receber votos. Passivamente, recebe votos. O ativo, ele entra em ação, ele vota. Então, esse tema, ele envolve um pouco, ou essa questão, ela envolve esses temas da capacidade eleitoral ativa e passiva. O conscrito, ele não pode se alistar. A Constituição, no artigo 14, prevê claramente que não podem alistar-se eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar, os conscritos. Nesse caso, Cirilo, por ser conscrito, ele está inalistável, ele não pode se alistar como eleitor. Da mesma forma, Cal, que é no exemplo da questão, ele é um estrangeiro, é um norte-americano, domiciliado no Brasil. Ele, por ser estrangeiro, ele é inalistável, ele não tem a capacidade eleitoral ativa. A Constituição veda a sua capacidade eleitoral ativa enquanto na condição de estrangeiro. Se ele preencher os requisitos que a Constituição e a legislação brasileira prevê para a nacionalização brasileira, ele se tornará brasileiro naturalizado e aí terá também direito à capacidade eleitoral ativa, terá a capacidade eleitoral de ser eleitor. No entanto, na condição de estrangeiro norte-americano domiciliado no Brasil, sem ser brasileiro naturalizado, ele não tem a capacidade eleitoral ativa, portanto, ele não pode se alistar, não pode ser eleitor. Nesse sentido, o item A, o voto Cirilo é facultativo, mas o de Cal é obrigatório. Cirilo, ele não tem voto, porque ele é inalistável nesse período. Não é facultativo, ele não pode. E o de Cal, muito menos. Cal, nesse caso, por ser norte-americano, ele não pode votar, ele sequer está alistado, ele é estrangeiro, ele não é brasileiro. Somente terá capacidade eleitoral ativa o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, bem como também os portugueses, desde que é garantida a paridade entre portugueses e brasileiros aqui e lá em Portugal. Em relação ao item C, então, nesse sentido, o item A e B estariam errados, né? O Cirilo não pode candidatar-se a cargo eletivo. Deixa-me ler o item B. Cirilo não pode candidatar-se a isso. Não, na realidade, o item B ele está correto, porque Cirilo ele é inalistável. Ele não pode. Se ele é inalistável, muito menos ele poderá se candidatar a algum cargo público. O inalistável também é inelegível. Essa é uma premissa básica que precisa ser fixada. Se o indivíduo, a pessoa, não pode sequer alistar eleitor, ele também não pode ser eleito. É uma questão até de lógica. E a Constituição prevê isso, que entre os requisitos da capacidade eleitoral passiva, entre os requisitos do direito de ser eleito, está exatamente o fato de ter capacidade eleitoral ativa, ser eleitor. Nesse caso, como Cirilo não é eleitor, não tem a capacidade, pelo menos temporariamente, não tem a capacidade eleitoral ativa, ele também não vai poder se candidatar a cargo eletivo. Se ele não pode votar, muito menos ser votado. O item C, Cal somente poderá candidatar-se a cargo eletivo se for domiciliado no Brasil há mais de 15 anos. Essa é uma questão que já envolve um pouco naturalização. Quando é que o indivíduo vai adquirir a nacionalidade brasileira ou não, que é previsto, inclusive, numa lei específica sobre naturalização, estudada mais especificamente no direito constitucional. Mas, nesse caso, se ele se tornar brasileiro naturalizado de outra forma, com outros requisitos legais, preenchendo outros requisitos legais que não sejam os 15 anos, ele poderá sim candidatar-se a determinados cargos eletivos que não sejam privativos de brasileiros natos. Por exemplo, o cargo de presidente da República é privativo de brasileiro nato. Nesse caso, nenhum estrangeiro que se torne naturalizado brasileiro poderá ser eleito para um cargo como esse. E, por último, o item D, cidadania é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a um determinado Estado.
Na realidade, o vínculo jurídico-político que liga o indivíduo ao Estado não é a cidadania, mas a nacionalidade. É a nacionalidade, o nacional é que se liga a um país, a um território, a, a um Estado específico, e não a cidadania. A cidadania é um vínculo que liga o cidadão, o indivíduo, a pessoa, ao seu povo, a uma comunidade, e não a nacionalidade. A nacionalidade é o vínculo entre a pessoa física, o indivíduo, e um Estado, um país. É uma questão corriqueira, sempre cai em concursos públicos a confusão entre o conceito de cidadania e nacionalidade. Então, bastante cuidado aí, porque pode ser um tema de prova e que, na hora da questão, da resolução de uma prova, facilmente poderemos confundir o conceito de nacionalidade e cidadania e errarmos uma questão até relativamente simples. Basicamente, eu acho que eram esses os comentários da questão número 1. Se tiverem algumas dúvidas, fiquem à vontade. Professor, podemos continuar, porque em relação à questão número 1 não chegou nenhuma pergunta aqui. Pode continuar, professor, fica à vontade. Então, ótimo. Constitui hipótese, a questão número 2, constitui hipótese de suspensão dos direitos políticos. Aí a questão elenca 4 hipóteses de suspensão, 4 hipóteses que seriam, possivelmente, de suspensão dos direitos políticos. Esse também é um outro ponto que sempre é cobrado. Quando é que é caso de suspensão? Quando é que é caso de perda dos direitos políticos? Primeiro, temos que entender que não é possível a cassação dos direitos políticos. Todos nós já conhecemos que não é possível uma cassação dos direitos políticos. Isso porque a cassação é um ato arbitrário do Estado, de não conferir direitos políticos ao cidadão e jamais poder, e não propiciar novas formas de aquisição desse direito. Então, a cassação no Brasil, por vedação constitucional, não é possível. Portanto, se na questão prevê o termo cassação dos direitos políticos, o item estará falso. Ou então, a questão poderá prever como certo, mas sendo vedado no Brasil a cassação dos direitos políticos. É muito importante ter atenção nesse detalhe, porque facilmente confundimos perda com cassação. Ah, é possível perda dos direitos políticos? Não, não. É possível cassação dos direitos políticos? Qual a diferença de um para o outro? E aí, muitas vezes, nós temos dúvidas. A diferença da perda é que a perda não é um ato arbitrário e não é perene, não para sempre ou por tempo indefinido. A perda é uma mera interrupção, eu poderia dizer assim, dos direitos políticos por uma forma mais grave de inalistabilidade e inelegibilidade. Então, a perda dos direitos políticos é também um caso excepcional, mas nunca perene e nunca por tempo indefinido. Enquanto estiver na condição específica, condição legal de perda dos direitos políticos, o cidadão ele terá seus direitos políticos perdidos, mas ele poderá readquirir esses direitos a qualquer tempo, desde que preenchidos os requisitos da lei. Em relação à perda, para decorar aqui, para o aluno ele ter uma noção mais prática, porque as questões vão sempre cobrar isso, vai haver perda dos direitos políticos, segundo a doutrina majoritária, não é unanimidade, sempre que houver cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada. Essa é o que prevê o artigo, salvo engano, artigo 14, parágrafo 2º da Constituição. Vai haver hipótese de perda dos direitos políticos sempre que houver cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada. No entanto, se posteriormente o cidadão ele readquirir a naturalização brasileira, ele vai ter novamente os seus direitos políticos. A perda, nesse caso, ela foi relativamente temporária. Temporária no sentido de, enquanto aquela condição foi implementada, o cidadão vai sofrer como sanção a perda do seu direito. No entanto, ele poderá readquirir os seus direitos políticos com a nova naturalização.
Já também para a doutrina majoritária, a suspensão dos direitos, todo o resto será suspensão. As hipóteses de suspensão dos direitos políticos são, eu vou elencar rapidamente, isso está na Constituição: incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado, quanto durar os efeitos da condenação criminal, recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, e também condenação por improbidade administrativa. Então, o que eu aconselho aos alunos? Às vezes tem muita dificuldade de decorar isso. Quando é que vai ser hipótese de perda e quando é que vai ser hipótese de suspensão? É só fixar. Perda é cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Todo o resto vai ser suspensão dos direitos políticos. Essa há uma divergência jurisprudencial aí, ou doutrinária principalmente, mas a majoritária que eu estou passando é essa aí, e é que tem sido cobrada na maioria das provas do TRES que a gente tem acompanhado. Então, basta focar que a perda é o cancelamento, por cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, e as outras hipóteses são hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Nesse sentido, a questão diz: constitui hipótese de suspensão dos direitos políticos cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado? Não. Esta é a hipótese de perda. Superveniente incapacidade civil absoluta? Sim. Essa é a hipótese de suspensão, incapacidade civil absoluta. Perda da nacionalidade brasileira em razão de aquisição de outra? Não é hipótese de suspensão dos direitos políticos. Essa perda da nacionalidade é uma outra hipótese fora do que está previsto na Constituição, em razão do cidadão que adquire uma outra nacionalidade em outro país, ele naturalmente ele perde a naturalização brasileira. É um conhecimento tranquilo da maioria dos concurseiros, que já vem prestando provas, é um texto constitucional relativamente expresso. Essa hipótese aqui, ela não é hipótese de suspensão, mas é uma hipótese de perda hipótese de perda dos direitos políticos e não suspensão. E, por último, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos da condenação. Exatamente. Essa é uma segunda hipótese de suspensão. Nesse sentido, apenas o item 1 e o item 2 e 4 estariam certos. Então, a quantidade de itens certos é igual a 2B. Seria a resposta correta da questão. Em relação a essa questão, professora, os comentários seriam esses, né? Podemos continuar, professor. Perfeito. Verdade, tem um aluno informando sobre a divergência entre hipótese de perda e suspensão. Há essa divergência jurisprudencial e doutrinária. No entanto, o que eu trago aqui realmente é a doutrina majoritária e que, em regra, vai ser aceita pelas provas, e é o que tem sido aceito pelas provas de concurso, como exemplo essa aqui, que foi a do TSE de 2006-7 pelo SESC. Pode, eventualmente, uma prova acabar cobrando uma outra hipótese de perda, como uma daquelas hipóteses de suspensão ser hipótese de perda, mas não é a regra. E poderemos sustentar, naturalmente, uma anulação, tendo em vista que realmente a doutrina majoritária nesse sentido, que a única hipótese de perda pelo caso previsto na Constituição é por cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Vamos, então, para a terceira questão. Luana tomou posse no cargo de juíza há cerca de 6 meses e já foi designada para presidir zona eleitoral em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com referência a essa situação hipotética e às normas que regem a justiça eleitoral, assinale a opção correta. A. O exercício do cargo de juiz eleitoral requer exclusividade, não sendo possível acumular as funções jurisdicionais anteriormente exercidas com as da justiça eleitoral. Essa questão é relativamente fácil, né? O juiz eleitoral, a justiça eleitoral não tem uma estrutura própria de juízes. Não se faz concurso para juiz eleitoral, não se faz concurso para promotor eleitoral.
Não há cargos específicos disponíveis para ser juiz eleitoral, promotor eleitoral por meio de concurso público ou de alguma outra forma de provimento. Na realidade, a Justiça Eleitoral, inclusive também o Ministério Público Eleitoral, ele toma de empréstimo as outras justiças para o exercício da sua jurisdição. Nesse caso, no interior, tanto no interior quanto na capital, as zonas eleitorais são preenchidas por juízes de direito de primeiro grau. São juízes de direito estaduais, juiz de direito do Estado de São Paulo, juiz de direito do Estado do Paraná, juiz de direito aqui do DF. Eles também acumulam a função de juízes eleitorais em sistema de rodízio, de acordo com as suas comarcas, de acordo também com normas específicas dos tribunais eleitorais de cada estado, fazem um rodízio, e esses juízes eleitorais são, na realidade, juízes de direito com a função eleitoral. Eles recebem uma gratificação adicional por essa função, mas acumulam as duas funções. É um trabalho a mais que é feito pelo juiz de direito. Nesse caso, não há uma exclusividade de juiz eleitoral. O juiz eleitoral, ele é um juiz de direito que exerce funções eleitorais. E nos tribunais de segundo grau, TRS, e também no TSE, os juízes eleitorais de segundo grau e no Tribunal Superior, eles são também tomados por empréstimo de outras justiças ou da advocacia pública ou privada. Os TRS são compostos por desembargadores de tribunais de justiça, por juízes de direito, juiz de TRF e advogados. E o TSE também, da mesma forma, toma de empréstimo para sua composição juízes do TSE, do STF, do STJ e da advocacia. Nesse caso, não há essa exclusividade do exercício jurisdicional da Justiça Eleitoral, por isso que o item está errado. O item B, não é possível que juiz em estágio probatório assuma funções de juiz eleitoral. Não há essa validação legal. O juiz em estágio probatório, para adquirir a sua vitalicidade, após 2 anos de efetivo exercício, esses juízes, nesse período, para a aquisição da sua vitalicidade, que é o estágio probatório do juiz, podem exercer normalmente a função eleitoral, desde que preenchidos os requisitos específicos previstos lá para cada TRE. Não há essa vedação legal. Item C. Para presidir zona eleitoral em Porto Alegre, é necessário que Luana seja juíza federal. Para presidir zona eleitoral em Porto Alegre, é necessário que Luana seja juiz federal. Não há essa... por quê? Porque juiz federal não exerce função eleitoral de primeiro grau. Um juiz federal ele poderá participar da justiça do Tribunal Regional Eleitoral, como um membro do tribunal, como um desembargador, mas não como juiz eleitoral de primeiro grau, de primeira instância. E o item D é competência do juiz eleitoral expedir títulos eleitorais. Perfeito. Formalmente, a lei prevê como competência do juiz eleitoral, expedir os títulos eleitorais. Há uma assinatura eletrônica do juiz eleitoral, não há condição nenhuma de um juiz fisicamente assinar todos os títulos eleitorais emitidos eletronicamente, mas formalmente é ele que emite, não o servidor. Essas considerações da questão número 3. Ok, professor, estou acompanhando aqui. O professor está fazendo um comentário, né, das questões, mas indagações sobre essa. Achei muito interessante essa questão aí dos magistrados. Que nem a Helene falou que já não basta o acúmulo da... É verdade. Já não basta o acúmulo da vara, e ainda tem. Mas só que é o seguinte, viu, moçada? Eles ganham uma graninha boa, viu? Para acumular. Vocês que estão fazendo a magistratura aí, se tiverem a chance de acumular, eu tenho alguns colegas que são juízes e acumulam, viu? Ó, vale a pena, viu? Vale a pena. Professor, aí nós podemos continuar, porque dessa questão nós não temos indagação, não. Podemos prosseguir. Perfeito. Vamos então para a próxima questão. Emerson, que foi designado para compor junta eleitoral no município de seu domicílio, é candidato ao cargo de vereador.
Acerca dessa situação hipotética e da disciplina normativa das juntas eleitorais, assinale a opção incorreta. Então, Emerson, ele é um cidadão, pelo que consta aqui na questão, ele foi designado para compor a junta eleitoral. Só lembrando, a junta eleitoral é um órgão colegiado de primeira instância da Justiça Eleitoral, de primeira instância, e é composto pelo juiz eleitoral, da zona eleitoral específica, e também por dois cidadãos ou quatro cidadãos. Dois ou quatro cidadãos, vai depender da regulamentação do TRE específico. Então, a junta eleitoral é um órgão colegiado, é um órgão colegiado da Justiça Eleitoral de primeira instância, não é de segunda instância, é um órgão colegiado de primeira instância. E cabe julgar recursos de decisões administrativas do juiz eleitoral, cabe julgar também, decidir sobre questões administrativas em relação às eleições, essas e outras competências que a junta eleitoral detém. Então, o Emerson, ele, por ser cidadão, ele pode compor uma junta eleitoral também, juntamente com o juiz eleitoral. E aí a questão vem, ela que é incorreta, então vamos lá. Emerson não poderá participar da junta eleitoral por expressa vedação legal. Por que Emerson não pode participar? A questão diz que ele foi designado para compor junta eleitoral, mas ele é candidato a cargo de vereador. Ele é candidato a cargo de vereador. Essa é uma condição que a questão vem colocando. O Código Eleitoral prevê algumas vedações para a composição do cargo para a composição da junta eleitoral. O cidadão ele não pode se enquadrar em algumas das hipóteses previstas em lei. Entre estas, o Código Eleitoral, está aí uma dica, isso aí cai muito prova. Realmente, eu que venho corrigindo questões, direto de direito eleitoral, resolvendo questões comentadas, sempre observo que tem questões que cobram exatamente esse dispositivo. É o artigo 36 do Código Eleitoral, parágrafo 3º, lá informa o seguinte: não podem ser nomeados membros das juntas eleitorais, entre outros, candidatos e seus parentes. O fato de Emerson ser candidato torna ele incompatível com a função de membro de junta eleitoral. Como é que ele vai ser candidato a vereador e, ao mesmo tempo, julgar determinadas questões ou conflitos sobre a própria eleição que ele está se candidatando? Então, não faz sentido realmente ele se candidatar. E a lei prevê isso expressamente, mas é uma questão até de lógica, não é verdade? O item B, caso Emerson seja eleito ao cargo de vereador, caberá à junta eleitoral expedir o competente diploma. Caso Emerson seja eleito ao cargo de vereador, caberá à junta eleitoral expedir o competente diploma. O item B, as juntas eleitorais, quem é o competente para expedir o diploma nas eleições municipais? É as juntas eleitorais ou é o juiz eleitoral? Essa é uma questão que sempre cai em prova e muitos confundem, acabam errando uma questão boba, mas é importante frisar que a competência para expedir diplomas municipais para o cargo de vereador e prefeito municipal é da junta eleitoral e não do juiz eleitoral. O juiz eleitoral, ele compõe a junta eleitoral como um dos membros, sendo seu presidente. No entanto, quem expede o diploma não é o presidente, é a junta, é o órgão colegiado que expede esse diploma. Então, fica uma dica aí também que realmente é bastante cobrado isso em prova e pode cair num desses concursos próximos. O item C, por isso que a questão, o item B está correto, ok? O item C diz: as juntas eleitorais são órgãos colegiados de segunda instância da Justiça Eleitoral. É aí que está o erro, né? Porque as juntas eleitorais, elas trabalham, elas exercem a jurisdição administrativa em primeira instância, não em segunda instância. É um órgão colegiado, mas não de segunda instância, ok? Não competem com a competência jurisdicional do TRE. TRE, que é o órgão de segunda instância da Justiça Eleitoral. As juntas eleitorais são órgãos de primeira instância. O item D, o presidente da junta eleitoral deverá ser sempre um juiz de direito. Vai ser sempre um juiz de direito.
Isso, exatamente. Como nós já vimos comentado, o juiz eleitoral ele vai ser um juiz de direito de primeira instância da Justiça Eleitoral, a da Justiça Comum Estadual, que é o juiz de direito lá do interior, então da capital, que exerce a sua jurisdição em primeiro grau. Não é juiz federal, não é um juiz eleitoral especificamente convocado para ser só juiz federal, porque não existe isso. Então, é um juiz de direito de primeira instância. Nesse sentido, é apenas o item C que está errado. Todos os itens estão corretos. Alguma dúvida? Não, professor, podemos continuar. Perfeito. Então, vamos para a próxima questão. Edna, filha de tenente do Exército, mudou-se de Brasília para Salvador, em razão de remoção de seu pai, e por isso procurou a Justiça Eleitoral para providenciar a alteração do seu domicílio eleitoral. A respeito dessa situação e das normas do TSE, a resolução 21538, assinale a opção que está correta. O item A diz: ao requerer a alteração de seu domicílio eleitoral, Edna deverá comprovar residência por no mínimo 3 meses em Salvador. Essa questão, ela trata da resolução 21538, como eu falei. É uma resolução um pouco mais técnica, um pouco mais detalhista, um pouco mais também decoreba do texto da legislação eleitoral, e é cobrado dos concurseiros porque muitas vezes vai ser utilizado na prática, lá no cartório eleitoral ou no tribunal. De uma forma ou de outra, o servidor vai utilizar essa resolução 21538, por isso que ela é bastante cobrada em concurso. Inclusive, ela foi muito bem abordada no último concurso do TSE pelo SESC. E essa questão, ela é um pouco decoreba. Eu aconselho até os alunos ao estudarem a resolução 21538, a se atentarem bem para o texto da resolução. O texto da resolução, ele está praticamente todo em vigor, não há aquela complicação toda do Código Eleitoral, certo? Então, dá para estudar até mesmo o texto sozinho. Tem alunos que não gostam de ler livros ou de ficar assistindo aula presencial, online, vídeo e tudo mais. Se querem estudar só o texto, também dá para estudar a resolução 21538, que é um pouco mais complicado, mas de acordo com o perfil de estudo do aluno, é perfeitamente possível estudar. E é uma resolução um pouco mais decoreba. Eu aconselho a estudar a legislação, a resolução e fazer exercício, praticar bastante, errar, acertar, e é o caso que a gente está fazendo agora. Em relação a essa questão, vimos lá, a Edna, ela foi para Salvador, mudou de Brasília para Salvador, remoção do seu pai, e ela quer alterar o seu domicílio eleitoral, que está saindo de Brasília para Salvador. Muito bom, né? Pegar uma praia. E aí, o item A diz: ao requerer a alteração do seu domicílio, Edna deverá comprovar a residência por no mínimo 3 meses. Comprovar. Observe, essa questão eu acho que não é uma questão fácil, é uma questão difícil, porque é um detalhe aí que está. O erro desse item aí é a exigência da comprovação da residência por no mínimo 3 meses. A resolução, ela fala a resolução 21538, ela fala que a residência mínima ela deve ser declarada apenas, não precisa ser comprovada por meio de uma conta de luz ou de uma conta de telefone, ou contrato de aluguel, ou contrato de compra e venda de imóvel, remoção ex officio, algo assim. Não precisa ser comprovado. Esse é o texto da resolução, certo? Esse é o texto da resolução. O texto da resolução exige, entre outras coisas, para o deferimento da transferência eleitoral, a residência mínima de 3 meses no novo domicílio, mas declarada, certo? Declarada, não precisa ser comprovado. Agora, assim, na prática, o que se tem exigido é que essa residência mínima seja comprovada. Os tribunais eleitorais regionais, na prática, têm exigido isso. Exigido do eleitor uma conta bancária, ou uma conta de luz, de telefone, como eu falei, né, um contrato de aluguel, ou qualquer outro documento que possa realmente comprovar aquela residência nova de pelo menos 3 meses. Mas é o texto legal que é cobrado e é assim que tem que ser respondido. Por isso que o item A está errado, ok?
O item B diz: se Edna não comprovar a quitação com a Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral em Salvador arbitrará o valor da multa a ser pago. Verdade, isso aí é um texto da resolução. Então, se a Edna chegar lá em Salvador, no cartório, e ela não tiver kit com a Justiça Eleitoral, estiver, por exemplo, é, é, se ausentado das 3 últimas eleições, que pode gerar até o cancelamento da, do seu título eleitoral, qualquer inadimplemento com a Justiça Eleitoral pode implicar multa eleitoral, que é aplicada pelo juiz. Essa multa é uma multa administrativamente muito simples, mas a lei prevê a multa menos de R$ 10, é um valor muito pequeno. Regulamentação recente, eu não me lembro agora o valor, mas é um valor muito irrisório. Mas a lei prevê e o juiz eleitoral pode aplicar essa multa. Essa previsão está no artigo 18 da Resolução 21538, que agora eu confiro aqui, que é que, se não comprovada a condição de eleitor, a quitação para com a Justiça, o juiz arbitrará o valor da multa a ser paga. É essa a questão. E aí vocês observam que é praticamente o texto da lei, né? É um texto da lei meio travestido aí, mas é um texto da resolução. O item C diz: aos partidos políticos é vedado o exame dos documentos relativos aos pedidos de transferência de eleitores. Essa questão, será que estaria certo ou errado? Sem um exame muito aprofundado. Aos partidos políticos é vedado o exame dos documentos relativos aos pedidos de transferência de eleitores. A lei estaria vedando aos partidos políticos acesso aos pedidos de transferência de eleitores? Isso é um pouco complicado, é um pouco ilógico, né? Os partidos políticos, um dos deveres dos partidos políticos e dos direitos, inclusive, é fiscalizar as eleições, fiscalizar o alistamento eleitoral, fiscalizar a transferência, cancelamento de títulos, sempre fiscalizando todo o trâmite, todo o processo eleitoral, desde o alistamento, transferência, adição de dados da Justiça Eleitoral, inscrição de eleitor, cancelamento, batimento, duplicidade, tudo isso os partidos políticos têm acesso. Porque os partidos, eles funcionam como fiscais, né? Um fiscal da eleição, da rigidez do sistema eleitoral e uns fiscais representativos da própria sociedade. Nesse caso, não é possível essa vedação. Não é possível vedar o exame dos documentos relativos aos pedidos de transferência ao eleitor. Pelo contrário, os delegados de partidos têm essa competência de examinar, a lei até prevê, sem perturbação do serviço, na presença dos servidores, os documentos relativos aos pedidos de alistamento. E também transferência, revisão, segunda via e outros tipos de procedimentos eleitorais. Então, o acesso dos partidos políticos, ele é amplo. Esse é um princípio que o aluno pode fixar bem na mente. Os partidos políticos têm amplo acesso a todos os dados da Justiça Eleitoral. Não todos, mas, em regra, têm amplo acesso aos dados de transferência, alistamento, porque pode impugnar. O eleitor, por exemplo, que ele muda de um domicílio para o outro, ou de um domicílio eleitoral para o outro, só para votar em determinados candidatos. E aí imagina uma imigração em massa de servidores de um município que tem 5 mil eleitores, para um outro que tem 2 mil eleitores, 3 mil eleitores, e apenas com o objetivo de, muitas vezes, beneficiar determinados candidatos. Os partidos políticos, o Ministério Público e outras entidades, com certeza, têm competência, mas os partidos políticos têm competência para fiscalizar isso e impugnar tais ilícitos eleitorais. Okay? Em relação ao item D, diz o seguinte: ao promover a alteração do domicílio eleitoral de Edna, o servidor da Justiça Eleitoral consignará no registro próprio a operação 5, revisão. Poderia se confundir aí, né? Essa operação 5 é uma das espécies de operações que o servidor da Justiça Eleitoral, vocês no futuro, quando tomarem posse lá no TSE, no TRS, poderá registrar os servidores ou dos eleitores. Cada situação eleitoral do servidor tem um termo, uma operação 1, 3, 5 e outras mais. E cada operação dessa, pela resolução 21538, ela tem um número e um nome.
No caso, aqui, como ele está, a eleitora Edna está pedindo transferência do domicílio, não vai ser revisão. Ela não está pedindo uma revisão dos seus dados eleitorais, é, por exemplo, alteração do nome de casada para solteira, alteração de um dado irregular, um RG, CPF, endereço, nada disso. Ela está pedindo uma transferência de domicílio eleitoral. Então, não é revisão. Nesse caso, não precisa nem decorar o número, operação 3. Tem gente que fica com essa dúvida, com essa preocupação. Ah, professor, tem que decorar esse número aí. Não precisa. Basta decorar mesmo o conceito. Não é uma operação de revisão de dados, é uma operação de transferência do domicílio. Ok? Então, nesse sentido, o item D está errado. O único item, né, certo, correto nessa questão é o item B. Ok? É isso. Professor, sobre a questão da transferência, a gente tem uma pergunta aqui da Magda, que ela está perguntando, que ela falando que, assim, que ela já leu a resolução do TSE 21.538, mas ela não conseguiu ainda saber se o prazo para recorrer do indeferimento da transferência, se é 3 ou se é de 5 dias. Se é de 3 ou 5 dias, é isso? Isso. Veja bem, esse prazo, realmente ele é um pouco dúbio, mas aplica-se o prazo subsidiário de 5 dias da Justiça Eleitoral. O que na prática os tribunais têm aplicado é o prazo de 5 dias, que é um prazo um pouco mais elastecido, entende? Porque o Código Eleitoral ele prevê o prazo subsidiário de 5 dias para recursos administrativos, recursos eleitorais de forma geral, e, inclusive, aplica-se isso na situação de recurso contra indeferimento de transferência. O prazo de 3 dias é muito curto e ele tem sido rechaçado pela doutrina, mais razoável, e também pela jurisprudência, né? Tem aplicado um prazo um pouco mais elasticido. Ok, professor. Nós podemos. Tem um pessoal perguntando se a gente vai postar todas as respostas que estão no simulado. O professor falou que vai. Assim, eu não sei se ele vai comentar do jeito que ele está comentando aqui, porque está praticamente uma aula em cima aí dessas questões. Vocês estão vendo que ele está dando quase uma aula para vocês aí em cima das questões. Mas o professor vai me enviar assim um arquivo e nós vamos postar lá junto no espaço dele, junto com as questões que já foram postadas. Professor, então vamos continuar. Como o professor já falou também para vocês, ele vai abordar de forma mais detalhada apenas algumas questões que ele entende mais relevante aí desse simulado e depois a gente vai postar as outras lá no espaço do professor. Vamos continuar então, professor, fica à vontade. Perfeito. Esse simulado eu postei com muitas questões, né? Mas todas elas estão, essas que nós já comentamos e todas as outras, elas estão detalhadamente comentadas no arquivo que nós disponibilizaremos, então logo termine aqui o nosso bate-papo. Então, fiquem tranquilos, inclusive se tiverem mais dúvidas em relação a essas outras questões já debatidas aqui, podem ficar tranquilos que nós poderemos responder posteriormente. De todo modo, o arquivo está bem detalhado, está explicitando o dispositivo legal, o conceito que a doutrina adota, tal. Então, eu creio que maiores dúvidas não serão sanadas facilmente. Eu vou passar aqui para uma outra questão, uma questão um pouco mais à frente, porque as outras questões do simulado todas abarcaram a resolução 21538, né? Então, já comentamos algumas delas aqui. Vamos passar para uma próxima questão. Deixe-me só conferir o número dela aqui. Questão número... Só um minuto. Aqui meu arquivo aqui está com outro número de questões. E não especificamente a opção correta. Tá. Questão número 14 do simulado. Ok? Vamos para a questão número 14 do simulado, aí, por favor. Assinale a opção correta no tocante à disciplina normativa relativa aos juízes eleitorais. Vamos bater um pouco em cima disso. Os juízes eleitorais são designados pelo TSE para presidir as zonas eleitorais.
pelo TSE. O TSE, será que ele designa todos os juízes eleitorais das zonas eleitorais do Brasil inteiro? É um pouco ilógico, né? Na realidade, é praticamente impossível que o TSE, se houvesse essa competência legal, certamente teria delegado ou a lei seria alterada brevemente, porque o TSE não tem condição de designar todos os juízes eleitorais. Na realidade, cabe aos TREs de cada estado designar os juízes eleitorais para presidir as zonas eleitorais. Isso, lógico, com auxílio dos tribunais de justiça, um convênio, aí, uma interligação entre os juízes eleitorais, entre o TRE e os TJ de cada estado, mas os TREs de cada estado que designam o juiz. Lógico que com requisitos também acordados com os tribunais de justiça. Ok? Todos os mandados de segurança em matéria eleitoral devem ser processados e julgados pelos juízes eleitorais de primeira instância. Todos os mandados de segurança em matéria eleitoral devem ser processados. Primeiro, a Justiça Eleitoral só julga mandados de segurança em matéria eleitoral. Ok? Só julga mandados de segurança, habeas corpus, ok? Em matéria eleitoral. Isso é muito importante. Sempre cobra na prova mandado de segurança, de juiz, de vara da Fazenda Pública. Não tem nada a ver. Pode ser julgado por um TRE se envolver questão afeta juiz eleitoral. Não há como. É só mandado de segurança em matéria eleitoral. Ok? Então, todos os mandados de segurança em matéria devem ser processados e julgados pelos juízes eleitorais de primeira instância? Não. Há competência dos TREs e do TSE para julgar mandados de segurança em matéria eleitoral. Então, não é só o juiz de primeira instância. É uma questão até um pouco lógica. O item C. Os juízes de direito não podem atuar como juízes eleitorais por período superior a 2 biênios consecutivos. Esse é um ponto interessante. É uma matéria básica de direito eleitoral que é sempre cobrada, tá? Eu faço questão aqui de frisar essa questão. Essa questão. Veja bem, os juízes eleitorais, eles exercem pelo menos a sua função eleitoral por 2 anos e podem ser renovados por mais 2 anos consecutivos, ok? Então, um juiz eleitoral, ele tem uma certa periodicidade da função eleitoral. Ele exerce por 2 anos, podendo ser prorrogado, ser reconduzido à função por mais 2 anos. Total de 4 anos exercendo a função eleitoral. Então, seriam 2 biênios consecutivos, ok? Aí tem dúvida, professor, mas depois o juiz pode exercer novamente a função eleitoral em algum momento? Pode. Os TREs têm sempre regulamentado essa questão, a maioria dos regimentos internos, e prevê que, após passado 2 anos sem o exercício da função eleitoral, o juiz, mesmo que ele já tenha exercido 2 biênios consecutivos anteriormente, ele pode retornar ao exercício da função eleitoral. Mas isso resguardados pelo menos um período de quarentena de 2 anos, de pelo menos 2 anos, ok? Mas o juiz eleitoral ele deve exercer por 2 anos e sendo vedado exercer por mais do que 4 anos. Isto é, o juiz eleitoral ele só pode exercer a função eleitoral por até 2 biênios consecutivos, ok? Então, por isso, a questão C está correta. Os juízes de direito não podem atuar como juízes eleitorais por período superior a 2 biênios consecutivos. Esse é o texto da Constituição, é o texto do Código Eleitoral, ok? O item D. Os juízes eleitorais despacharão quinzenalmente nas zonas eleitorais que jurisdicionam. Os juízes eleitorais despacharão quinzenalmente nas zonas eleitorais. Isso seria bom, né? A cada quinzena apenas julgar questões matérias à Justiça Eleitoral. Na realidade, esse dispositivo, essa questão, está cobrando um texto específico do Código Eleitoral, que prevê que os juízes, pelo menos em tese, devem despachar todos os dias na sede da zona eleitoral. Então, todos os dias, ok? É interessante esse dispositivo, comentar sobre ele, porque muitas vezes, às vezes, nós desprezamos certos textos legais, achando que não vai ser cobrado, que não é tão interessante, mas isso aí. O artigo 34 do Código Eleitoral prevê assim: os juízes despacharão todos os dias na sede da zona eleitoral.
a maioria poderia julgar que essa questão, ou que esse item não poderia ser cobrado, é um item de menos relevância, mas ele foi no concurso do TSE passado. Então, bastante atenção em todos os dispositivos legais, carinho na leitura, sem desprezar determinados pontos que foi previsto no edital, porque realmente ele pode ser objeto de sua prova e pode ser determinante para a sua aprovação. Tá? Então, nessa última questão comentada, é, é, o gabarito correto é o C, porque os juízes de direito não podem atuar como juízes eleitorais por período superior a 12 biênios. Ok? Ok, professor. Tem uma pergunta aqui do Gustavo. Ele colocou assim, mas não seriam os juízes dos tribunais que têm essa limitação de 2 biênios? Entendi. Essa é uma dúvida também interessante. Não, é todos os juízes eleitorais. O conceito de juiz eleitoral é um conceito amplo. Ele envolve os juízes de primeira instância, de primeiro grau, os juízes de direito que exercem a função de primeira instância, envolve os membros dos TREs de cada estado, todos eles, e envolve também os ministros do TSE. Todos são, para o conceito legal, como juízes eleitorais. Por isso, eles têm essa limitação de 2 mais 2, podendo retornar depois de pelo menos 2 anos. Essa última previsão ela está prevista em regimento de tribunais, e não no Código Eleitoral nem na Constituição. Ok, professor. Podemos continuar agora. Perfeito. Vamos então para a próxima questão, aí seguindo essa última, nós comentamos a 14, porque minha ordem aqui estava em outra numeração, por isso que eu pedi uma pausa aqui. Mas vamos lá. Assinale a opção incorreta em relação aos órgãos da Justiça Eleitoral. Conceito básico, faço questão de comentar esse ponto aqui, porque apesar de, às vezes até tem concurseiros que acham que sabem, né, essa parte de organização da justiça eleitoral, mas na hora da prova pode confundir, e sempre é cobrada, sempre cobrada. Essa aqui, por exemplo, é a matéria certa para técnico e analista administrativo. É matéria certa, organização da justiça eleitoral, e sempre cai. E muitas vezes acabamos errando aí por não tomar um cuidado. Por isso, vamos lá. São órgãos da justiça eleitoral as juntas eleitorais? São órgãos da Justiça Eleitoral. A Constituição e o Código Eleitoral prevê que são 4 os principais órgãos da Justiça Eleitoral. Existem outros, mas os principais órgãos previstos na legislação eleitoral, no Código Eleitoral e na Constituição são o TSE, os TREs, os juízes de primeira instância, os juízes eleitorais de primeiro grau de jurisdição, e as juntas eleitorais, que são também órgãos colegiados de primeiro grau de jurisdição. Okay? Então, os órgãos da justiça são órgãos da justiça eleitoral as juntas eleitorais? São. São órgãos colegiados de primeira instância, são órgãos atípicos, sui generis, né? Mas eles compõem a justiça eleitoral. Então, é importante que o concurseiro ele perceba isso, que as juntas eleitorais são também órgãos jurisdicionais da justiça eleitoral, juntamente com juízes eleitorais, TREs e TSE. Porque às vezes uma leitura apressada é possível confundir isso. Por isso que a questão está correta, o item A está correto. O item B diz o seguinte: o TSE será composto por 7 ministros, dos quais 3 serão do STF e 2 do STJ. O item está correto também, né? Vamos lá. No comentário da questão, eu descrevo bem claramente um quadrinho lá mostrando quem compõe o TSE, quantos ministros são de cada órgão, quantos advogados, tudo mais. Então, no material que vocês vão receber aí, vai ter detalhadamente isso descrito. Então, segundo a Constituição, a composição do TSE ela é mínima, ela é de 7 membros inicialmente, pode ser aumentado posteriormente por proposição do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, pode ser aumentado, mas na prática hoje é 7, dificilmente deve ser aumentado, ok? Então, desses 7 membros do TSE, 3 são ministros do STF. Então, o TSE, ele pega emprestado dos 11 ministros lá do STF,
3 deles para compor o TSE. Dentre os 3 ministros do STF que compõem o TSE, um deles vai ser o presidente do TSE. O presidente do TSE vai ser um dos ministros do STF, que compõem o próprio TSE. Okay? Além dos 3 ministros do STF, compõem o TSE 2 ministros do STJ e 2 advogados. 2 advogados? É, 2 advogados. Esses advogados, eles se transformam em ministros do TSE temporariamente, depois retornam às suas atividades normais, privadas, mas eles, enquanto na função de ministro do TSE, eles são juízes. Eles são juízes eleitorais, são ministros, com todas as prerrogativas e sujeições que o cargo lhe impõe. Então, eles podem advogar, também podem advogar, continuam podendo advogar, mas não no próprio TSE, lógico, né? No entanto, eles têm status realmente de ministros. Então, nesse sentido, o TSE ele tem uma composição de 7 ministros, 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Ok? E a questão diz, o TSE é composto por 7 ministros, dos quais 3 são do STF e 2 do STJ. Está correto. Os TREs, aí o item C agora, os TREs elegerão seus presidentes entre os desembargadores. Os TREs são compostos por desembargadores do STJ, ou do TJ estadual, os juízes do TJ estadual, os juízes de direito, o juiz federal e também por 2 advogados do Estado, ok? Indicados pelo próprio STJ. E, da mesma forma que no TSE, o presidente do TSE, ele é um dos ministros do STF, o considerado maior tribunal superior, né, entre todos os superiores, então é o STF. Então, dos 3 ministros do STF, um deles vai ser o presidente do TSE, ok? E da mesma forma, lá nos TREs, quem vai ser o presidente do TRE? Vai ser um dos desembargadores do TJ, que é o maior cargo entre os que exercem a função de membros dos TREs. Então, nesse sentido, os TREs elegerão seus presidentes entre seus desembargadores. É interessante essa questão porque é os próprios TREs que elegem os seus presidentes. Não é o TJ do Estado que vai eleger o presidente entre os membros do TJ, ok? Isso aí também confunde muito na prova, se vocês não entenderam, eu repito, mas confundem um pouco. O item D compete ao TSE processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo Estado. Compete ao TSE julgar, processar e julgar originariamente os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do mesmo Estado. Originariamente. Quer dizer, um juiz eleitoral da comarca de Araraquara, em São Paulo, um juiz eleitoral da comarca de Ribeirão Preto, aí de São Paulo também, que estejam em conflitos de jurisdição, conflito negativo, conflito positivo de jurisdição, esse conflito vai ser julgado por quem? Pelo TSE? É o TSE que vai julgar? Não. Esses 2 juízes do mesmo Estado, eles estão hierarquicamente subordinados ao TRE do Estado. Portanto, se eles 2 estão subordinados ao TRE do Estado, cabe ao próprio TRE julgar o conflito de jurisdição, e não o TSE. O TSE vai julgar um conflito de jurisdição entre juízes eleitorais de estados diferentes. Exemplo, um juiz de Araraquara, do estado de São Paulo, e um juiz do estado do Paraná, um juiz eleitoral do interior, da capital do estado do Paraná. Se esses 2 juízes estiverem, por alguma situação, em conflito de jurisdição negativo ou positivo entre eles, nesse caso, este conflito não pode ser julgado nem pelo TRE de São Paulo, nem pelo TRE do Paraná. Ele vai ser julgado pelo TSE originariamente, ok? Não confundir uma coisa com outra. E também é válido colocar que um conflito de jurisdição entre um juiz eleitoral
do TRE de São Paulo e um conflito, e o próprio TRE de São Paulo, um exemplo, um juiz eleitoral, um conflito de jurisdição entre um juiz eleitoral da comarca de Araraquara e o próprio, e um desembargador, um membro do TRE do Estado de São Paulo, que relatou um processo, esse conflito de jurisdição será julgado por quem? Pelo TSE? Pelo TSE, tendo em vista a participação do TRE? É isso? Não. Na realidade, nesta hipótese, você quer há conflito de jurisdição. A doutrina processual civil e também do direito eleitoral, ela prevê que nessa hipótese não há conflito de jurisdição, porque quem manda, né, entre aspas, é o próprio TRE no juiz eleitoral. Então não há conflito de jurisdição entre órgãos jurisdicionais de hierarquias diferentes, ok? Não há conflito de jurisdição nesse sentido. Então, nesse caso, o próprio TRE vai solucionar ali, ok?